Hey there! Preciso contar uma coisa para você. Quando as pessoas me falam, Cristina, nossa, seu português é muito bom, o que você fez para aprender? Eu geralmente respondo contando minha experiência, minha história, dando minhas dicas, mas quase nunca falo o segredo todo. Mas, como você e eu somos best friends, resolvi revelar o meu segredo para você. O verbo fazer. What? I know. Essa aí é minha arma secreta. Toda vez que eu quero falar algo em português e eu não consigo achar as palavras certas, eu pego as palavras em português que eu sei, jogo o verbo fazer no meio, misturo todo e tá pronto o sorvetinho. Daí, só me resta rezar que a pessoa tenha entendido o que eu quis dizer. Que loucura, né? Pois é, mas sabe uma coisa? Quase sempre funciona. O verbo fazer em português é tão versátil que pode ser usado para expressar quase qualquer coisa, como um verbo coringa. It's very magical. Isso facilita muito as coisas para mim quando eu preciso falar em português. Porém, quando os brasileiros precisam falar fazer em inglês, vixe, daí as coisas complicam. Infelizmente, essa minha técnica improvisada não funciona tão bem quando é de lá, português, para cá, inglês. Ou seja, em inglês, não existe uma única palavra que significa fazer. Na verdade, sem precisar pensar muito, eu já consigo listar uns 10 verbos que podem ser traduzidos pelo verbo fazer em português. Mas não se preocupe. Sem pânico. You got this. Nesse vídeo, eu vou explicar todinho para você. E você vai ver que não é tão difícil assim. Let's go! Muitos professores ensinam para seus alunos que fazer é traduzido como do or make em inglês, o que não é mentira. Só que nem de longe esses dois verbos são as únicas possibilidades para traduzir fazer. Apesar de haver várias opções, sim, existem algumas dicas que podem te ajudar na hora de você decidir qual palavra usar para expressar fazer em inglês. E é isso exatamente o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Antes de começarmos, se você está gostando de nossos vídeos e você acha um tópico útil para seus estudos de inglês, please, não esqueça de deixar seu like aí embaixo e se inscrever no canal. Ah, e mais uma coisa, não precisa anotar nenhum dos exemplos que eu vou mostrar nesse vídeo, tá bom? Porque eu já fiz isso para você. Yes! Yes! Depois de ver o vídeo, corre lá para o meu blog e baixe um PDF gratuito que preparei para você. Daí você vai ver os exemplos que eu mostro nesse vídeo, mas alguns exemplos extras para aqueles que têm sede de conhecimento. Primeiro, a gente vai falar sobre a diferença entre do e make em inglês, os usos mais comuns desses dois verbos e também algumas regrinhas gerais que vão te ajudar a escolher qual usar dependendo da situação com que você estiver lidando. Depois, eu vou traduzir para você algumas das frases mais comuns em português que usam fazer, vou traduzir para o inglês, porque às vezes não é uma regra, nem uma dica que vai te salvar, né? Simplesmente você vai ter que decorar essas frases. Regra bem geral é que do é fazer no sentido mais de realizar e make é fazer mais no sentido de criar. Não sempre se aplica assim, mas é uma das regras gerais que você pode seguir. Do você vai usar quando você está falando sobre completar uma ação, atividade ou trabalho. Por exemplo, se você quer falar em inglês, como posso te ajudar no sentido de que posso fazer por você? Seria What can I do for you? Se quer perguntar o que você está fazendo nesse fim de semana? What are you doing this weekend? A gente também usa do para falar sobre um efeito bom ou ruim, falando sobre saúde ou sucesso. Por exemplo, se você tem um amigo, você está descrevendo e fala, ele não bebe nem usa drogas. Em inglês, você pode dizer, he doesn't drink or do drugs. Aí seria do drugs. Agora, aqui estão alguns jeitos de usar do em nosso cotidiano. Primeiro, quando você está fazendo planos para encontrar com alguém. Por exemplo, do lunch, do dinner, do coffee, do a movie. Essa aí seria sair para almoçar, sair para jantar, sair para pegar um café ou sair para ir para o cinema. Por exemplo, eu posso falar para você, call me and we'll do lunch. Tipo, liga para mim e vamos sair para almoçar. Repare-se que eu não estou falando sobre cozinhar e fazer um almoço em casa. Eu estou falando sobre você fazer planos e encontrar com alguém para sair para comer. Também se usa do no cotidiano quando está falando sobre cuidar das coisas do dia a dia ou cuidar de si mesmo. Por exemplo, do chores, fazeres de casa. Do dishes,
lavar a louça. Do laundry, lavar a roupa. Do ironing, passar a roupa. Do the cooking, cozinhar. Do the cleaning, limpar. Do your hair or do your nails. Fazer o cabelo ou fazer as unhas. Outra maneira que a gente usa do em nosso cotidiano é para falar sobre educação superior. Por exemplo, do a bachelor's, é fazer um bacharelado. Do a master's, fazer mestrado. Do a doctorate or PhD, fazer doutorado. Do research, fazer pesquisa ou pesquisar. Cuidado aqui porque fazer faculdade, a gente fala go to college, não do college. Fechando o análise de do, aqui são 3 das expressões mais comuns que a gente usa no dia a dia. Decora essas expressões e comece a usar elas em seu dia a dia e você vai arrasar. Geralmente, a primeira pergunta que alguém vai te fazer quando te conhecer aqui nos Estados Unidos é what do you do? Que seria o que você faz com a vida para trabalhar. What do you do? E de novo, sobre planos. What are you gonna do tonight? Or this weekend? Or tomorrow? E quando você se conforma com algo sem realmente querer, em português você diz, fazer o quê, né? Em inglês, a gente fala com esse mesmo tom, what are you gonna do? Para muitos mais exemplos de como usamos do, clique no link na descrição abaixo para baixar seu material complementar gratuito, ok? Vamos continuar com make. First, usamos make quando falamos sobre criar ou produzir algo. Por exemplo, essas toalhas são feitas no Brasil. Seria, these towels are made in Brazil. Made in Brazil. Ou, Felipe fez café. Felipe made some coffee. Também usamos make para falar sobre fazer alguém ou algo ficar de um estado ou mudar de um estado para outro. Por exemplo, essa música sempre me faz chorar. Em inglês seria that song always makes me cry. Agora, aqui são 4 maneiras que a gente usa make no nosso cotidiano. A primeira fala sobre comida de novo. Isso seria fazer café de manhã, almoço ou jantar, fazer um bolo, fazer café. Tudo isso aí seria make. Você está cozinhando, criando alguma coisa. So, make breakfast, lunch or dinner. Make a sandwich, make a cake, make coffee. Usamos make também para falar sobre projetos pessoais ou profissionais. Por exemplo, tomar uma decisão. To make a decision. Cometer erros. Make a mistake. Progredir. Make progress. Usamos make quando estamos falando sobre dinheiro e carreira. Make money, ganhar dinheiro. Make a living, tipo ganhar a vida. Make a profit, lucrar. Ou carreira, make headlines, sair nas notícias. Make a deadline, cumprir um prazo. E muitas vezes a gente usa a expressão make it. Se alguém made it no passado, he really made it. É tipo assim, você conseguiu. Você conseguiu o objetivo ou o sonho. Finalmente, aqui são 6 das expressões mais comuns em inglês com make, onde make não é necessariamente traduzido como fazer. Primeiro, se você quer falar em inglês chegar ou chegar a tempo, essa aí seria make it. Na verdade, é a mesma expressão que eu acabei de ensinar para você, mas com outro sentido que é totalmente diferente. Vamos supor que você está planejando um evento, convidou alguém e agora você está perguntando para essa pessoa se a pessoa vai chegar. Você pode perguntar, can you make it? E quando essa pessoa não consegue se decidir se pode vir ou não, daí você vai falar, tente se decidir, tomar uma decisão. Em inglês, isso seria make up your mind. Make up your mind. Falando sobre ser prático, sensato ou fácil de entender, aí a gente fala make sense. Por exemplo, se você for um professor, você pode perguntar para seus alunos, does that make sense? Se isso faz sentido para você? E se você quer falar sobre ter certeza sobre algo, essa aí a gente usa make também. Por exemplo, continuando com essa analogia de professor, antes que seus alunos entreguem as provas para você, você aconselhe para eles, make sure to double check your answers.
Finalmente, tem duas maneiras que a gente usa o verbo make quando estamos falando, às vezes fofocando, sobre relacionamentos. Se você quer falar sobre tornar-se amigo ou namorado de alguém novamente depois de uma briga, esse aí, o verbo é make up. Não é make up com maquiagem, é make up. Então, você está conversando com alguém, está fofocando sobre um casal e fala, they argue and then make up. Que eles discutem e depois se fazem as pazes. E se você está falando sobre compensar momentos futuros ou que foi perdido, let's make up for lost time. Agora, vamos terminar falando mais especificamente sobre o verbo fazer, quando ele é traduzido como um verbo bem específico em inglês, como nos seguintes 10 casos. First, fazer sol ou fazer frio. Em inglês, a gente fala be sunny or be cold. Fazer aniversário. Aí a gente usa have. So you have a birthday. Ou para fazer alguns anos, you turn. Fazer 50 anos, aí seria turn 50 years old. Fazer malas. Pack your bag. Fazer prova. Take a test. Fazer uma pergunta. Ask a question. Fazer carinho. Se você está falando sobre um ser humano, aí você tem algumas opções. Pode ser cuddle, snuggle, ou se você está falando sobre dormir de conchinhos, pode ser spoon. Fazer carinho de um animal de estimação, aí é pet. Fazer a mesa para servir o jantar, set the table. Fazer uma festa ou fazer uma cerimônia, throw a party. E fazer compras no sentido de ir para o supermercado ou ir para o shopping, fazer compras, a gente usa o verbo go. So you go shopping. Finalmente, quando você quer usar fazer-se, para quando você assume uma postura para lidar com uma determinada situação. Por exemplo, ele se fez desentendido, ou ele se fez surdo ou cego, no sentido metafórico. Então, em esse contexto, a gente fala fazer em inglês, a gente usa o verbo pretend, fingir. Pretend. E é isso, my loves. Easy peasy. Eu adoro descomplicar os diferentes elementos da gramática de inglês. O meu objetivo todo é mostrar para você como, com algumas regras, algumas situações da vida real, o inglês realmente pode ser simples de aprender. Qualquer outra pergunta que você tiver sobre a gramática, coloque nos comentários abaixo. Não esqueça também que uma das melhores maneiras de você pegar as diferenças entre do e make é prestar bem atenção quando esses verbos são usados em seus seriados, filmes e músicas favoritas. Daí você pode perceber como as pessoas usam na vida real, porque não é sempre que existe uma tradução exata para o português. E mais importante ainda, não desista. No final das contas, você verá que o inglês não é tão complicado. Happy Language Learning! Nos vemos na próxima. Bye!